Existe uma verdade no mercado, e o Samuca está aqui para defender o papel dos gestores de tráfego, sobre a importância da distribuição de conteúdo, certo? Sim. Não existe dúvida sobre a importância de distribuição de conteúdo. O que é distribuição de conteúdo? É basicamente você distribuir conteúdo para uma base que não segue ou que não está engajada com você, para que você expanda o teu público, expanda as tuas bases, para quando você fizer um lançamento ou ir para uma estrutura de vendas, você vai com um público maior e um público mais qualificado. Beleza? Certo? Certo. A distribuição de conteúdo, ela é fundamental para a existência de qualquer um dos nossos negócios. E ali, a gente começa a entender uma coisa. Todo negócio digital, ele parte de um centro que é a audiência. Não existe negócio digital sem audiência. Não existe nada no mundo digital que funcione sem a base de geração de audiência. Então, a audiência é o ponto de partida do jogo. Ok. Quando a gente olha para a distribuição de conteúdo normal, a gente tem uma série de dificuldades ou de problemas. Se você faz distribuição de conteúdo, você vai entender isso aí, que é, primeiro, quando você está fazendo distribuição de conteúdo, quais indicadores você olha para saber avaliar se está boa ou se está ruim a tua distribuição de conteúdo? Você pode olhar, o que você olhava? Custo de envolvimento, o que era? Custo 25%? O custo por clique de quem vai para o perfil, 25%, para saber se eu estou aumentando meu público de video view, que é um público qualificado. Uhum. Mas não muita coisa, não. Alcance, que costumam olhar também, mas basicamente é seguidor, né? Que a galera olha, né? Todo mundo quer ver a quantidade de seguidores crescendo, né? Isso. Mas, quando você olha para isso, você fala, beleza, você tem algumas coisas que você pode medir para entender se houve avanço ou não. Mas, um ponto antes disso é, como é que você define um orçamento de distribuição de conteúdo? Então, vamos supor, a gente tem o nosso orçamento de tráfego aqui para esse ano da Aliança Divergente, ficou 35, 40 milhões, acho que 35, né? É uns 40. Subiu? 40 milhões. Então, a gente planeja, ao longo desse ano, gastar 40 milhões de reais em tráfego. Quando você... E aí vamos supor que você definiu que o teu orçamento ali para o ano vai ser 2 milhões de reais em tráfego. Aí você vai falar, tá, como é que você vai distribuir essa verba de tráfego para a distribuição de conteúdo? Porque você tem que sim fazer a distribuição de conteúdo. E ali começa a ter algumas dificuldades ou algumas falhas do modelo tradicional de geração, de distribuição de conteúdo, que é o quê? Como você não tem uma métrica clara de medição no final do dia, você não consegue associar ou correlacionar coisas maiores para que você defina, tá, eu vou investir R$1.000 por dia em distribuição de conteúdo, eu vou investir R$100 por dia, eu vou investir R$1 milhão por dia, quanto que eu vou investir? Ah, não, eu vou pegar o quanto que eu gasto em lançamento e definir uma proporcionalidade aqui. Você não consegue correlacionar, logo você não consegue ter uma medida clara de tomada de decisão e, no fundo, fica quase como um chute e pouco produtivo, tá? Pouco produtivo. Tanto é, Renato, que a gente até discutia muito, né? O quanto que era eficiente fazer a distribuição de conteúdo. Ah, cara, 10% do que a gente está planejando no mês, 5% do que a gente está pensando no mês. Então, a gente tinha muito esse embate, antigamente. E, de novo, eu sou o cara das premissas. Então, quando eu olho e eu entendo o motivo, eu olho para o motivo e falo, o motivo é bom, ele é importante fazer a distribuição de conteúdo. É necessário ser feito. Só que a maneira como fizemos até agora talvez não seja a maneira mais efetiva. E aí entra o lado questionador, que para mim vale muito mais a pena do que a parte de execução em si. E aí o lado questionador, ele começa a provocação do como que eu faço distribuição de conteúdo e monetizo essa distribuição de conteúdo. Então a discussão, ela nasceu deste lugar. Como que eu faço a distribuição de conteúdo e como eu monetizo essa distribuição de conteúdo? A partir dessa discussão, a gente começou a pensar uma série de possibilidades do que daria para fazer, do que poderíamos fazer e do que não deveríamos fazer. Nessas discussões, eu não lembro exato a cronologia das coisas, mas nessas discussões a gente falou, e se a gente tivesse um produto barato e que esse produto, a gente vendesse esse produto recorrentemente, prioritariamente para público frio e que a gente utilizasse anúncios de conteúdo e não anúncios de CTA direto. O que é audiência? Ter seguidor hoje, se você pegar o feed do próprio Instagram, ele não traz mais só os teus amigos, ele traz um monte de sugestão. E aí você começa até a entrar num outro embate, que é o que tá?
qual que é o impacto de fato dessa estratégia ou qual é a melhor estratégia possível. Por isso que é importante aqui você entender o fundamento e não a execução. Porque se você olhar para o nosso lançamento pago, você vai olhar aqui e vai falar, não, vocês têm uma esteira de produtos. E não é sobre esteira de produtos. Não, entendi, vocês têm um produto barato, depois acontece essa coisa. Não. Temos isso, mas não por esse motivo. Mas no final é a mesma coisa? E não é, porque o meio no qual a gente chega, ele muda todo o contexto e a explicação. Então, nesse debate, a gente começou, e se a gente criasse um produto barato e a partir desse produto barato a gente utilizasse anúncios de conteúdo para público frio e colocando um CTA no final. Nasceu dessa origem. Aí beleza, começamos a rodar o primeiro, a princípio ia ser um teste só, né? Foi até bem despretensioso, né? Nós tínhamos um anúncio. Nós tínhamos um anúncio. Era um anúncio bom. Era um anúncio muito bom. E quanto tempo que foi de captação primeiro, você lembra? Ele foi um teste que a gente não esperava tanto. Tanto é que o Renato me perguntou, tu espera vender quantos? Aí eu, cara, vamos buscar uns 200. Aí ele falou pra mim, não aceito menos de 500. Aí eu, como é que eu vou fazer isso? Mas era o primeiro teste. Era o primeiro teste. Aí, beleza, a gente rodou. A princípio, a gente estava entendendo como é que funcionaria aquilo. Quando a gente começou a ligar as campanhas e quando começou a rodar, a gente percebeu um colateral direto que foi, opa, calma aí, tá crescendo muito o número de seguidores. Lembra como que era isso? Sim. E a gente falou, cara, começou a crescer muito o número de seguidores. Putz, que legal. Então, quer dizer que eu estou conseguindo ter um efeito de distribuição de conteúdo e gerar a venda no final. E a gente falou, beleza, vamos explorar um pouco mais. E aí foi quando nasceu as primeiras premissas oficiais do nosso lançamento pago, que é o quê? Premissa número 1 é 100% público frio. Hoje a gente já tem umas variações disso, mas é 100% público frio. E público frio. É um grande trabalho de exclusão de público. Então, a gente tem um trabalho gigantesco de exclusão de público, porque as primeiras versões que a gente fazia, e aí tem uma pegadinha do que é público frio também, né? Sim. Eu lembro que as primeiras versões, o Parracho não sei se estava aqui já, as primeiras versões do Ponto Cego que a gente fazia, que é nosso lançamento pago, tava lá, aí, está acontecendo um workshop ao vivo, e a gente achava que era para público frio. E tava para público frio do que é conhecido como público frio. Aí o Elton ligava a câmera lá para fazer interação com alguém, aí a pessoa falava assim, não, e aí, de onde você é? Não, sabe o que é, Elton? Eu te sigo já faz 5 anos e te acho incrível o teu trabalho, isso, aquilo, outro. Aí eu, Samuca, você tem certeza que tá vindo público frio? Aí segunda pessoa que liga a câmera, não, é porque eu conheço o Elton há tanto tempo. Ô, Samuca, você tem certeza? Aí, teve uma vez, eu não sei se teve isso, mas que a gente brincou, tipo assim, sei lá, alguém ligou a câmera, nossa, Elton, eu estudei com você na 4ª série, e eu sou amiga da sua mãe. E ali a gente começou a entender que, inclusive, tem a nossa explicação sobre público frio, ela começou até a ganhar mais maturidade, porque qual que é a definição de público frio? É o público que não te conhece ou é o público que não está engajado? Porque lookalike de 10% não necessariamente é público frio, porque ele pode encontrar uma fatia de público ali que já interagiu com você em algum momento. E aí, o que a gente definiu? O que é público frio? Público frio é todo aquele cara que ele não interagiu com nada da gente nos últimos 365 dias? 180. A gente 180. Baixou um pouco essa regra. Boa. Então, quem não interagiu com a gente acima de 180 dias. Então, quem não interagiu com a gente acima de 180 dias, a gente considera que é esse público frio. Mas vocês estão engajando... Mas e aí aqui é importante a gente entender estágios de amadurecimento. Então, eu tô falando que nessa estratégia, somar agora com esse mês, a gente deve ter gastado já 14 milhões de reais em tráfego. Só nessa estratégia. Então, chega uma hora que você fala, quem é que a gente não atingiu, né? Então, tem essa dinâmica de evolução natural. Aí, beleza. A gente começou a rodar e eu falei, galera, vamos fazer um por mês agora. Não vamos mais parar os anúncios, vamos continuar distribuindo isso aqui um por mês para ver o que acontece.